Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre Alan Rodrigues. O Inter chegou a um acordo com o Argentino Júnior e aqui eu te trago tempo de contrato e também os valores envolvidos nesse negócio. Também a gente fala aqui sobre os motivos que fizeram o Colorado contratar o volante Richard. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, a gente já bateu a meta de 8 mil inscritos e a gente está muito bem, dá para se dizer assim, para chegar na meta agora de 9 mil inscritos até o final de agosto. Quem sabe 10 mil, mas eu conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência, fechou? E vamos lá, gente. Informação que a gente teve agora há pouco, tá? Que ela vem lá da Argentina, do César Luiz Merlo. O Inter chegou a um acordo de palavra com a equipe do Argentino Júnior. Depois de, vamos lá, um mês de negociações, as coisas acontecendo, evoluindo, chegou a travar em certo momento por conta de valores, por conta também de porcentagem desse jogador. Parece que as coisas de fato agora encaminharam para que o Alan Rodrigues se torne jogador do Inter. E vamos lá. Recapitulando, tá? O Inter tinha feito num primeiro momento uma oferta de 4 milhões de dólares por 70% do Alan Rodrigues. E essa oferta foi recusada naquele momento pela equipe do Argentino Júnior. Eles não quiseram, para eles não fazia sentido esse valor e acabaram recusando. Depois o Inter veio com uma nova oferta pelo Alan Rodrigues. O Inter estava querendo pagar 3 milhões e meio de dólares por 50%. E aí o Inter chegou num acordo com a equipe argentina. Parecia que estava tudo certo. E aí começaram os empecilhos, começaram a ter motivos para que isso aqui se tornasse uma novela, para que a gente tivesse nessa janela uma novela e a novela se chama Alan Rodrigues. E aí, o que acontecia naquele momento? O Inter tinha acertado os 3 milhões e meio de dólares por 50%, só que o Argentino Júnior queria esse valor à vista. E o Inter, cara, valor à vista eu não consigo, eu consigo parcelado, pode ser? E o Argentino Júnior não queria fazer dessa maneira. Até que o Inter conseguiu um parceiro, né? E aí o que a gente tem de informação pela questão da forma, que é um banco, porque o Inter ia conseguir esse valor, só que teria que pagar com juros. E aí o valor ficaria muito alto nessa situação para o Inter, tá? Quando o Inter acerta essa questão com o Argentino Júnior, começa também a ter incomodação com o Boston River do Uruguai, o time que também tem uma porcentagem do Alan Rodrigues. E aí, a gente teve mais alguns passinhos nessa janela de transferências envolvendo esse jogador. O camisa 8, volante, box to box, que o Inter quer muito a contratação, e aí depois eu vou explicar para vocês a vinda do Richard e que também, né, ela acaba se aliando a essa situação do Alan Rodrigues. Mas isso estava acontecendo, tá? E aí, cara, começou as negociações, a informação que vinha do representante é que nessa semana ia ter uma definição, a definição era para ter sido semana passada, só que por conta de todos esses motivos acabou travando, acabou emperrando o negócio e o Inter teve que achar uma nova solução para que conseguisse evoluir e fechasse o acordo com o Alan Rodrigues, tá? Vamos lá, a informação de agora, tá? Agora há pouco, agora a gente está falando de quase 3 horas da tarde, essa informação veio... vamos lá, 15 para as 3, tá? Que o Inter conseguiu chegar a um acordo com o Argentino Júnior no valor de 5 milhões de dólares. E aí tem uma porcentagem maior, de 80% do Alan Rodrigues. E aí todo mundo tá feliz, todo mundo ficou feliz para que se existisse esse acordo. Inter, o Argentino Júnior e também o Boston River. Aí o negócio andou. Ainda não tem detalhes se de fato o Inter agora vai pagar esses 5 milhões à vista ou o Inter paga uma parte à vista e o restante parcelado, para que aconteça também essa negociação, tá? Tem uma situação importante também que estava travando o negócio, porque lá na Argentina tem uma questão de porcentagem que fica, por exemplo, com o jogador, tá? Desse valor. O jogador ele tem direito a receber, se eu não me engano, 15% do valor da negociação. Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos. Eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte, tudo isso e muito mais tu encontra no Grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também
crescer o teu patrimônio com o Grupo Épicos. Fechou? Tamo junto. Então isso também estava travando, porque querendo ou não, 15% é muita coisa envolvendo uma situação como essa, e aí o Argentino Júnior tem todo o direito também de não querer fazer negócio nesses moldes, tá? Mas também foi um ponto que foi destacado lá no bastidor pelo Thiago Stormovski e pelo Lucas Colar, que estão em Santos e conseguiram apurar sobre essas questões também burocráticas que estavam acontecendo. Mas agora parece que as coisas não andaram. Parece que agora o Alan Rodrigues, se tudo der certo, firma acordo com o Inter, então por 5 milhões de dólares por 80%. Tempo de contrato. Se der tudo certo, 5 anos. O Alan Rodrigues fecha até 2030 com o Inter, tá? É esse o acordo que está sendo firmado, segundo o que vem da Argentina, referente ao tempo de contrato do Alan Rodrigues. Também tem uma outra situação importante. Tudo encaminhando, tudo dando certo, o Alan Rodrigues deve desembarcar essa semana ainda em Porto Alegre para começar a trajetória dele com a camisa colorada. Então são essas informações, já começa o vídeo falando sobre isso, porque é importante a gente destacar aqui, que seria o terceiro reforço, né, da janela, Alan Benítez, Richard e Alan Rodrigues. Se tu quiser também contar assim como a direção, é o quarto reforço. Alan Benítez, Richard, Vitinho e também agora o volante Alan Rodrigues, tá? E por que eu falei sobre a questão do Richard, tá? A informação que também vem lá do bastidor de Santos é que o Richard foi contratado pela questão do limite de estrangeiros. O Inter de fato negociava com Portilha, mas também em paralelo estava negociando com o Alan Rodrigues. Quando viu que a situação do Portilha era muito complicada, o Inter foi para outra alternativa também. O Inter começou a intensificar as conversas com o Richard e ele fez força para vir para cá, porque ele tinha essa questão da multa e pagando ele ia se liberar, e o Richard topou. Cara, vou sair daqui da Turquia, parece que estava 2 anos por lá, vou sair, mas tem que pagar esse valor aqui para os caras. E é um valor ali que dá um pouquinho mais de R$1 milhão do que o Inter teve que desembolsar para trazer o Richard para Porto Alegre, tá? E aí, por conta disso, pela questão do limite de estrangeiros que o Inter tem hoje no elenco, o Inter optou por deixar o Portilha de lado, fechar com o Richard, que tinha características que agradam a direção e também a comissão técnica, que é a estatura. O cara tem 1,91 m, cabeça de área, um jogador que tem 31 anos, tem experiência, tem rodagem também pelo futebol brasileiro, isso acabou pesando, e por isso o Inter acabou optando por esse negócio de ocasião que se tornou o Richard, tá? Mas também aí se aliou a situação do Alan Rodrigues. O Inter deixou de lado Portilha e intensificou para trazer o 10º estrangeiro para o elenco, que se chama Alan Rodrigues. Tá certo, gente? Quero teu comentário, deixa aqui o que tu acha sobre esse jogador. Tu acha que vale o investimento? 5 milhões de dólares, 80%? Deixa o teu comentário, não esquece de deixar o teu like, te inscrever aqui no canal, que é muito importante para que a gente continue subindo os números por aqui, fechou? Beijo todo mundo, falou, até mais, tchau!